5 minutos para o meio-dia em Belo Horizonte. A partir de agora aqui no Rádio Esportes, tudo, absolutamente tudo do Cruzeiro. Chegando o repórter Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. Bom dia para amigo ligado no Rádio Esportes, confirmando 11:55. Alô, pessoal que está acompanhando pela Itati Live. Um abração para todo mundo. Cruzeiro terminando o penúltimo treino antes desta retomada. A atividade foi agora pela manhã na Toca da Raposa 2 e o Felipe Conceição vai ajustando a equipe, o que ele pretende para esse jogo contra o Tombense. A vitória será fundamental para a equipe do Cruzeiro neste momento, até para buscar a reabilitação da derrota no clássico para o América. Então ele ainda tem amanhã, também pela manhã, quando vai fechar a preparação, e aí com certeza vai definir o time. Claro que o Felipe Conceição vai levar para o vestiário do Mineirão a partida de quinta-feira às 4 horas da tarde no Gigante da Pampulha. 3 horas da tarde sai o time, que vai ter algumas alterações, e aí muitas destas alterações o Felipe Conceição sendo forçado a fazer. Daqui a pouco vamos saber do Júnior Brasil sobre este Cruzeiro, o que pode ter de mudança, enfim, vamos trazer todos os detalhes aqui no Rádio Esportes. Primeiro, o último contratado foi apresentado ontem, o Rômulo, volante, 33 anos, assinou um contrato de 3 temporadas, 2021, 2022, 2023, e o Rômulo, ele começa falando aqui no Rádio Esportes sobre esta chegada ao Cruzeiro, como tudo aconteceu para ele retornar ao Clube Celeste. Bom, foi bem fácil, né, essa situação de voltar para o Cruzeiro. Na verdade, foi uma conversa entre amigos. Eu e o Fábio, a gente teve uma conversa, ele explicou a situação do clube, eu me coloquei disponível, né, para voltar ao clube, para fazer parte dessa reestruturação do Cruzeiro. O Fábio entrou em contato com o pessoal do clube, eles acabaram entrando em contato comigo sucessivamente e foi uma conversa bem franca. E quando me apresentaram o projeto do Cruzeiro, me apresentaram todos os problemas que o Cruzeiro enfrentou nesses últimos anos aqui, mas o projeto futuro é um projeto vencedor, onde todos que fazem parte hoje do clube, né, diretoria, presidente, comissão, estão todos imbuídos de reestruturar o Cruzeiro e de fazer o Cruzeiro voltar para o lugar onde ele sempre deveria estar, que é na elite do futebol, brigando por títulos. Então eu fiquei super feliz de voltar depois de 10 anos para o clube de onde eu saí para a Europa, né? Porque foi o Cruzeiro que fez a minha venda para a Fiorentina, e depois de 10 anos voltar para cá eu me sinto realizado, feliz, e vou fazer de tudo para que o Cruzeiro volte a ser o que ele sempre foi. Rômulo falou sobre o estilo de jogo. Agora se tornou um volante, aliás, desde o começo, quando se mudou para o futebol italiano, e ele explicou como isso aconteceu. Quando eu saí do Brasil, eu atuava como lateral direito, e na Itália o lateral direito praticamente ele é um quarto zagueiro. Então, pelas minhas características, né, táticas e ofensivas, já nos primeiros 3 meses o pessoal optou por me colocar como volante, que nas categorias de base eu sempre atuei, né, já tinha atuado como volante. Então essa adaptação foi bem fácil. E nesses últimos 10 anos atuei sempre no meio-campo, volante, e volto para o Cruzeiro, volto para o Brasil para exercer a função que nos últimos 10 anos eu estava exercendo, que é meio-campo, né, volante. Então eu já conversei com toda a comissão e a gente vai lutar ali para estar jogando como um volante, como um homem de meio-campo, sim. Ele também comentou sobre a primeira passagem no Cruzeiro em 2010, 2011 e o que aconteceu na época para que ele não tivesse tanto sucesso como teve neste tempo todo atuando no futebol italiano. Bom, na minha primeira passagem pelo Cruzeiro eu era muito novo, foi praticamente o meu 3º clube como profissional, o primeiro clube de expressão. E quando eu cheguei aqui no Cruzeiro, fiz grandes amizades, dentro de todas as circunstâncias eu considero que foi uma passagem boa. A gente foi vice-campeão brasileiro, em 2010 campeão mineiro, se eu não me engano,
não tive muito espaço, até porque o Cruzeiro na época tinha um grande lateral direito, né, que era a minha função, que era o Jonathan. Então ele estava muito bem, então acabei tendo pouco espaço, né, mas mesmo assim consegui fazer bons jogos aqui pelo Cruzeiro. E também era muito novo, são os processos naturais na carreira de cada atleta, e graças a Deus eu consegui amadurecer bastante, evoluir como profissional, como pessoa, como ser humano. Então tenho certeza que nessa segunda passagem aqui a gente vai ter grande sucesso e juntos, né? Todos juntos, num só objetivo, que é fazer o Cruzeiro voltar a ser o que ele sempre foi. Todos nós teremos sucesso nisso. O volante também comentou sobre a condição física dele e já se colocando à disposição do técnico Felipe Conceição. Não, fisicamente eu tô super bem, né? Eu sempre me cuidei muito como atleta. Nesses últimos anos lá na Itália, eu sempre tive um dos melhores desempenhos do campeonato italiano na parte física e sempre cuidei muito disso. Tô pronto para jogar. Eu estava treinando muito forte. Eu acabei a temporada com o Brescia lá na Itália. Optei por não renovar, para ficar livre no mercado, justamente para encontrar um projeto desafiador como esse do Cruzeiro. E se tiver que jogar amanhã 90 minutos, eu já estou pronto. Claro que sempre tem uma adaptação por detrás, né? Até conhecer os meus novos companheiros, mas isso é um processo natural. O importante é que fisicamente eu estou bem, para estar disponível aí assim que o clube precisar. E para fechar, Rômulo disse que adquiriu bastante experiência atuando na Itália nos últimos 10 anos e que pode ajudar o Cruzeiro de várias maneiras. Eu fico muito orgulhoso assim por toda a experiência que eu peguei lá, e com certeza com toda disponibilidade e humildade no que eu puder ajudar o nosso treinador, o nosso clube, eu vou ajudar, sem passar por cima de ninguém, de uma forma muito tranquila, muito profissional, mas muito humana. Podem contar comigo pro que for preciso, sempre tomando muito cuidado, né, para que a gente faça isso de uma forma muito simples, muito transparente. A Itália, todos sabem, né, que ela é o berço da tática, então lá, graças a Deus eu aprendi muito sobre isso. E o nosso treinador hoje, ele é um treinador muito tático, onde ele ocupa muito bem os espaços, onde ele pede para o time jogar em conjunto, ocupando os espaços, fazendo as diagonais, né, defensivas. Então, praticamente a gente fazia isso de 3 a 4 horas por semana lá na Itália por 10 anos. Então, já nos primeiros treinos eu percebi a ideia de jogo dele, a filosofia, e com certeza a gente vai poder ajudar no que for preciso dentro da filosofia de trabalho do nosso treinador. Muito bem, tá aí o Rômulo, volante, 12:03 com a gente aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. O Júnior Brasil, uma entrevista muito clara, fala bem o Rômulo e aprendeu muito, com toda certeza, no futebol italiano. Se ele já entender de cara o que quer o Felipe Conceição, vai ajudar muito o Cruzeiro neste momento, hein, Brasil? Boa tarde. Boa tarde, um abraço, Samuel. Rômulo tem algumas características muito positivas. Ele é versátil, tem uma força física muito grande. Isso foi um diferencial no período que ele esteve na Itália. A capacidade física dele é muito acima da média. Fala bem, é inteligente, é um cara que pode somar. Eu só discordo de tudo isso, Samuel, porque ele com 33 anos, um contrato longo como o Cruzeiro fez de 3 anos, para 36 anos, isso é que me incomodou. Ele tem condição de jogar até passando de 36, porque é um cara que se cuida. Acompanhei a entrevista dele, preocupado com a alimentação. É um cara muito focado, muito consciente. Mas, querendo ou não, preocupa que ele possa dar certo e somar. O Cruzeiro está precisando disso. Com relação à passagem dele, foram poucos jogos, na época 10, 11, teve partida boa, teve partida ruim, mas como ele mesmo disse, era novo, agora já está um cara maduro e já sabe, tomara que consiga executar isso, os atalhos do campo, Samuel. Isso, quando o Rômulo chegou, se não me engano, ele tinha 22 anos, quando veio pro Cruzeiro, saiu daqui com 23 para jogar na Fiorentina. O Rômulo, ele já está treinando normalmente, o Júnior falou aí sobre a questão física privilegiada do Rômulo, e se depender dele, já estreia na quinta-feira. Só não depende dele porque o Cruzeiro
da CBF. Se sair até amanhã, ele ganha condição legal de jogo de atuar na quinta contra o Tombense. Se não der, deve ficar para o final de semana contra o Boa Esporte, mas não vai demorar, está somente pela papelada. O Rômulo chegou bem fisicamente e já está treinando normalmente com o elenco na Toca da Raposa 2. Eu falei sobre as mudanças que o Felipe Conceição vai precisar fazer. O Eduardo Brock e o Pereira, o Matheus Pereira, suspensos, foram expulsos no clássico com a América. O Manuel na zaga, Alan Ruschel na esquerda. E no ataque deve ter uma novidade também, porque o Marcelo Moreno, ele jogou ontem com a seleção da Bolívia em Guayaquil, no Equador. A seleção boliviana foi derrotada por 2-1. Desta vez o Marcelo Moreno não marcou, passou em branco. Ele vinha de 4 gols dos últimos 4 jogos com a seleção da Bolívia, mas ontem não marcou o Marcelo Moreno e agora ele volta. Só que é uma logística muito complicada e ele só vai chegar amanhã no final do dia ou então no dia do jogo. Aí nem sei se o Marcelo Moreno vai para a composição de banco de reservas. O certo é que ele não vai treinar neste período, vai perder todos os treinamentos e isso, em termos de titularidade, dificulta o aproveitamento. Não sabe nem se ele vai, eu não sei nem se ele vai para o jogo na quinta-feira diante do Tombense. E aí, Júnior Brasil, tem Rafael Sobis e tem Thiago como as opções. O Rafael Sobis vem sendo preterido pelo Felipe Conceição, pelo menos nos últimos jogos, hein, Brasil? Tem que ser Sobis. O Sobis já mostrou que pode ser importante, foi artilheiro da equipe num determinado momento. Então, Sobis, Samuel. Exatamente, vamos aguardar. De qualquer forma, o Felipe Conceição só vai definir a equipe no último treinamento que está marcado para amanhã, pela manhã, na Toca da Raposa 2. E se tem alguma outra mudança também na equipe, no meio campo, o Felipe Conceição tem testado o Marcinho, o Claudinho, aí improvisou o Alan Ruschel na última partida e não deu certo. Isso não vai acontecer porque o Ruschel vai ser o titular na lateral esquerda, na ausência do Matheus Pereira. Daqui a pouco, Milton, a gente volta para falar mais do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes. Tá chegando a hora de retomada e aí, meu amigo, é aquela maratona. Um jogo a cada 3 dias, são 6 partidas em 18 dias. É o desafio pro técnico Felipe Conceição. Show de bola. Legal, Samuel Venâncio, 12:08 agora em Belo Horizonte. O BMG está lançando um novo conceito de banco. Se ele é digital ou tradicional, deixamos essa diferença para trás. O BMG uniu o melhor dos 2 mundos. Chegou um novo BMG, um banco para todos os brasileiros, sólido, moderno, gratuito. Inaugura o conceito da conta positiva, uma conta criada para ajudar você a ter dinheiro na conta. Baixe o app BMG ou saiba mais. Chegou sua vez de falar. BMG é pra mim. O que é que você também tem para nós, pro ouvinte, hein, Júnior Brasil? Valeu, Milton. Para quem quer comprar ou trocar de carro, o Só Marcas Auto Shopping vai ajudar. Só Marcas Auto Shopping tem mais de 1.000 carros e as melhores lojas de seminovos. Com certeza você vai encontrar o carro dos seus sonhos. E se você precisa vender, financiar, fazer seguro, laudo cautelar, o Só Marcas Auto Shopping também tem. Só Marcas Auto Shopping, o outlet do carro em Contagem. Babita Camargos 1295, ligue 3046-9002.